Aí a gente pôs aqui, pegou na literatura, existem exemplos, e tanto é que o Dilma tem no próximo slide, em que ele vai falar um pouquinho mais, que é aquele que ele apresentou no slide anterior. Na microfusão, você tem um custo para fazer o ferramental, ou você precisa fazer um molde para injetar cera para ter um modelo que vai fazer, então, um molde em cerâmica. Esse molde, dependendo do tamanho da sua peça, ele pode custar na casa dos 4 dígitos, como pode custar na casa dos 6 dígitos, depende do tamanho da peça, da complexidade da peça que você vai fazer, né? E o que é principal, principalmente quando a gente fala de peça de reposição para manutenção, e aí que é o interessante da impressão 3D por causa do volume baixo, é que o lead time para você fazer com um molde é lá 5 semanas pelo menos. E quando a gente fala de fazer com o modelo impresso, ele coloca aqui 2 semanas, mas pode ser menos, né? Então, o que acontece? Quando você tem baixo volume ou peças de reposição para manutenção, às vezes você quer 2, 3 peças. Você vai usar uma para consertar a sua máquina, as outras 2 vão ficar guardadinhas no seu estoque. Então, não vale a pena você fazer um molde, sei lá, de 50 mil para fazer 3 peças. E aí, o que você faz? Você usa a impressão 3D para ter essa peça de reposição disponível a um custo muito inferior e a um lead time muito inferior. Uma outra coisa no caso da fundição de areia, que é a tabelinha de baixo, é que você pode usar a impressão 3D para fazer o modelo impresso, e esse modelo vai ser usado para fazer o molde de areia, né? Se você usa um CNC para fazer o modelo, às vezes você vai demorar de 2 a 3 semanas e vai ter um custo elevado, porque as máquinas, dependendo da complexidade da sua peça, são máquinas caras, cuja hora é muito, muito cara, e aí quando você vai construir por CNC esse modelo, ele vai aí na casa dos 5 mil, enfim, e aí depende da máquina, da peça, do tamanho, mas é sempre mais caro do que você usar uma impressora FDM, em que em uma semana e meia, ou menos, dependendo da tua peça, você tem ela pronta e a um custo menos da metade. Tá? Aí o Dilma, volto aqui, Dilma, para você comentar o retorno que a gente estava falando, né? Só aquele comentário que a gente tinha falado, dessa peça, a fabricação parada por dia, na verdade, o valor que a gente está vendo é uma peça simples, mas era o tanto que impactava nesse cliente. Ele parado por 10 dias, ele deixava de faturar 400 mil reais. E se fosse feito um processo tradicional, que seriam aproximadamente de 20 dias, isso a gente está falando 20 dias se a fábrica não tiver tomada, porque ele vai ter que entrar numa fila de produção. Seria em torno de 800 mil reais. Então, com isso daí, em menos de 10 dias, você já entregando, você vê o impacto financeiro aonde ele chegou e ele conseguiu voltar. Não é que vamos dizer assim, essa aqui não é a peça principal da fábrica. Esse daqui é uma peça de um processo da fábrica que não permitia que ele gerasse faturamento. Entendeu? Não sei se ficou claro isso para vocês. Basicamente é isso. Esse daí foi o valor financeiro, que isso aí foi um case bacana e real. Isso realmente aconteceu com a gente. Tá. E aí entendo que as opções que o cara tinha era procurar essa peça em algum lugar do mundo para importar, né? Ou fazer um molde para poder, então, ter a peça, o modelo, e aí fazer o molde de fundição e microfundir, que demoraria, aqui o Dilma colocou 20 dias, mas poderia até ser mais, porque esse molde não seria nada simples, né? É bem complexo, inclusive. Quanto custou essa peça, Anderson? Volta. Desculpa, Anderson, não, ele perguntou, Anderson, quanto custou essa peça? Olha, Anderson, eu não sei quanto custou, mas em função do prazo dele, eu vou ser bem honesto com você, eu arranquei o couro dele, ele ficou meu amigo até hoje, não tem problema nenhum, tá? Foi menos de 400 mil reais, Anderson, acredite em mim. Não, foi um preço de mercado, tranquilo, foi o tempo de horas, a gente não tem a ideia de chegar, nossa, vamos acabar com ele. Não, a gente tem que aproveitar o tempo para ele poder entregar a peça para ele. A oportunidade para a gente aprender. Exatamente. Peraí, pessoal, para a gente não esquecer, mais gente pode adquirir esse conhecimento. Então, por favor, se você gostou do vídeo, dá um like para nós aí, se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho, tá bom? Obrigado!